Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira e hoje a gente vai bater um papo, tá? Hoje o papo é sobre tesouro direto e renda passiva. Muita gente começa a investir com a ideia de ter uma renda passiva. O que é uma renda passiva? A renda passiva é uma renda que você vai ganhar periodicamente, pode ser um período de um mês, normalmente é um período de um mês, né? Mas você vai ganhar uma renda periodicamente sem precisar fazer um esforço ativo para receber aquela renda. Por isso que a gente chama de renda passiva. Mas muita gente confunde o tesouro direto com um investimento que é capaz de te fazer, de trazer renda passiva. Na verdade, eu não quero que você exclua o tesouro direto da sua ideia de renda passiva, não. O tesouro direto ele faz parte, sim, de um plano para construir uma renda passiva, mas ele não é um investimento em si que te traz uma renda passiva. Eu vou explicar ao longo desse vídeo na prática, tá ok? Só presta um pouco mais de atenção, vamos conversar um pouquinho mais sobre a teoria, só um pouquinho mais para você poder entender bem tranquilo e a gente poder avançar nesse vídeo daqui. O Tesouro Direto ele é um investimento que possui duas formas de rentabilidade. A primeira delas é com juros semestral, tá? Ou seja, o que o investimento que você fez, né, rentabilizar de juros dentro de um semestre, você vai receber numa data específica daquele título. A segunda forma de rentabilidade do Tesouro Direto é o vencimento, ou seja, quando você mantém aquele título até o vencimento, ou então quando você vende o título, é o vencimento ou a venda, né? Quando você vende o título antecipadamente, ou então quando você mantém ele até o vencimento, você recebe então a rentabilidade. Então essas são as duas formas da rentabilidade chegar no seu bolso. Agora, o que é interessante? É interessante você imaginar o que de renda passiva teria nisso. Bom, você poderia comprar aí dois títulos com juros semestral, e aí um título desse daria juros, vamos supor, em julho, o outro daria em setembro. Aí você teria aí a cada dois meses, na verdade, né, a cada julho, setembro, ou então a cada fevereiro e março, você receberia aí o juros semestral do Tesouro Direto. Isso é legal? É uma renda passiva? Eu não acho tão legal. Por quê? Porque embute imposto de renda. E só vai ficar interessante esse imposto de renda depois de 2 anos. Então, o Tesouro Direto ele não é um investimento muito legal para você ficar sacando todo mês, para você ficar mexendo nele, ou seja, tirando dinheiro todo mês. É um investimento muito legal para você poder botar dinheiro lá dentro e deixar os juros compostos sem semestral, tá? Sem pagamento semestral de juros, trabalharem para você fazerem para você ver o seu dinheiro fazendo dinheiro no final das contas. É por isso que o Tesouro Direto é tão legal. Para você que quer ficar tirando dinheiro todo mês e mesmo assim ter uma rentabilidade legal, o Tesouro Direto já não é tão legal assim, por causa do IOF, dependendo se você for tirar dentro do primeiro mês, e por causa também do imposto de renda, beleza? Então, teoricamente aqui a gente já desmistificou essa questão de tesouro direto e renda passiva. Agora, Pedro, você me disse que tem como, sim, o tesouro direto fazer parte de um plano para renda passiva. Sim, tem como. Eu quero que você pegue papel e caneta. Sério, pega um papel e caneta porque esse vídeo aqui vai servir muito para você. Tem diversos conteúdos pagos na Escola de Finanças só para poder ensinar o que eu vou ensinar de graça aqui nesse conteúdo para você, tá bom? Então pega papel e caneta e anota isso daqui. Bom, vamos lá. Tesouro direto e renda passiva. Você precisa ter um plano para renda passiva. E um plano para renda passiva ele é composto de duas fases. A primeira fase é chamada acúmulo ou acumulação, do jeito que você quiser chamar. O acúmulo, como o nome já diz, é a fase onde você vai juntar um montante de capital. Primeira coisa que as pessoas deveriam se preocupar é com quanto de dinheiro elas conseguem juntar, não com quanto de dinheiro elas conseguem tirar. Só que nós brasileiros, a gente sempre tem esse foco errado, na coisa errada. A gente está focado no que vai vir para o nosso bolso, mas a gente não está preocupado com o que a gente vai ter que construir antes do dinheiro vir para o nosso bolso. E isso é um pensamento muito amador. Os profissionais, os investidores profissionais, os sharks, né, os tubarões que a gente chama, e não os peixes, os fish, mas o tubarão que a gente chama, ele é um cara que está preocupado com o primeiro passo para depois ter a recompensa. E o primeiro passo para ter a recompensa, que é a renda passiva, é acumular um determinado capital. E isso leva tempo, isso leva anos. É muito interessante você abrir aí diversos portais e ver um artigo dizendo: fulano de tal que se aposentou com 33 anos, viaja o mundo com a sua esposa. Bom, legal. Só que aí você entra no artigo e você vê lá quantos anos o cara passou juntando dinheiro. De 7 a 10 anos, no mínimo. Então, esse cara passou de 7 a 10 anos juntando montante, ou seja, acumulando, fazendo uso da primeira parte, para agora ele está vivendo de renda. E eu posso dizer para você, isso é super possível, tá? Isso é super possível. Então, primeira fase é acúmulo. E nessa fase de acúmulo é a fase onde você vai procurar os investimentos onde você tem grandes chances de acumular o seu dinheiro com juros compostos, com dinheiro fazendo dinheiro e ao longo do tempo. Ou seja, aqueles investimentos onde você pode realizar aportes mensais e que aquele investimento vai ficar criando uma massa crítica, né? Ficar sempre acumulando dinheiro
para num determinado ano, numa determinada data, você então jogar esse dinheiro para a fase 2. Então vamos prestar atenção aqui. Quais seriam os investimentos interessantes para acúmulo? Tesouro Direto. Tesouro Direto é um dos melhores investimentos para acúmulo que existem, ou seja, você botar o dinheiro lá e esquecer, botar dinheiro lá todo mês, esquecer o dinheiro lá, só tirar quando for na data certa. Vamos lá, Tesouro Direto é um investimento legal para acúmulo. LCI e LCA é um investimento legal para acúmulo, mas é um investimento um pouco mais caro. CRI e CRA também é um investimento legal, mas também é um investimento um pouco mais caro. Deixa eu ver. Então, Tesouro Direto o que você tem que prestar atenção na fase do acúmulo na hora de escolher um investimento? Estou dando muito conteúdo para você, hein? Muito conteúdo para você. Deixa um comentário aí para saber se você está gostando do conteúdo que eu estou te dando nesse vídeo. O que é interessante o investimento ter? Uma característica legal para o investimento ter, para ele poder caber nessa fase de acúmulo, que provavelmente é a fase que você está hoje. É interessante que esse investimento não tenha taxas altas, tá? Tanto de taxa de administração, taxa de corretagem, custódia e também imposto de renda, tá? Taxas e tributos. É interessante esse investimento não ter taxas e tributos. Se ele tem, tudo bem, não tem problema. Mas ele precisa ter o mínimo possível de taxas e tributos, beleza? O mínimo possível, o mínimo possível. Então, por exemplo, o Tesouro Direto ele tem imposto de renda, mas por outro lado, você pode investir no Tesouro Direto sem taxa. A gente ensina isso lá na Escola de Finanças, de graça. A LCI normalmente não tem taxa, tá? Dependendo da corretora que você está comprando, ou se é direto no banco, e ela não tem imposto de renda, o que é muito interessante. A CRI, idem. Agora, e um fundo de investimento, Pedro? Bom, fundo de investimento tem taxa de administração, normalmente tem imposto de renda, então, tipo assim, é um investimento bem não recomendável para a fase de acúmulo. Para a gente não ficar com um vídeo muito longo aqui, e eu acho que você já entendeu o que eu quis passar para você nesse vídeo, a última dica que eu posso te dar sobre a fase de acúmulo, para a gente poder ir para a fase número 2, que é a fase de renda passiva, né, que é a que interessa, a última dica que eu posso te dar é a seguinte: você precisa movimentar o mínimo possível para poder gerar o mínimo de custo possível nessa fase. Ou seja, não é ficar vendendo e comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, que vai fazer com que você acumule um grande montante de dinheiro. Esse acumular é você comprar e manter, né, que a gente chama de buy and hold. É comprar e manter um determinado ativo, de preferência numa renda fixa, ok? De preferência. Claro, se você quiser tá colocando dinheiro no seu bolso, vai ser uma renda ativa, mas esse vídeo não vai servir para você, porque não é uma renda passiva. Bom, vamos lá então. Para a gente poder ir para a renda de número 2, ficou claro toda a renda de número 1, né? A fase de acúmulo. A fase número 1, que era a fase de acúmulo, ficou clara, né? Então a gente vai agora para a fase número 2, que é a renda passiva. Na renda passiva, o que você vai precisar ter? Duas coisas. Primeira, segurança e segunda, rentabilidade. Ou seja, você precisa ter um investimento seguro, até porque renda é algo sério, renda é o que bota comida na mesa dos brasileiros, na verdade. Então você vai precisar ter algo seguro, algo que você não vai poder se dar o luxo de sofrer uma surpresa do nada, aquele dinheiro não está ali disponível para você no mês seguinte, na é verdade? Então você precisa ter essa renda segura, num lugar seguro, e também precisa ter a rentabilidade. Por quê? Porque você vai precisar ter uma rentabilidade garantida mensal, para que, nem sempre garantida, né, mas que você conheça a rentabilidade mensal, para que você possa sacar mensalmente, no mínimo, né, mensalmente, aquele dinheiro, e você entender que no mês seguinte vai ter aquela mesma rentabilidade, ou aquela rentabilidade bem próxima dele, não vai variar tanto assim. Então, é interessante você focar nesses dois. Na fase número 2, você precisa ter rentabilidade e segurança. Onde você encontra rentabilidade garantida, ou seja, pré-fixada, e segurança na renda fixa. Então é interessante o que? É você prestar atenção que você vai pegar e vai construir todo o montante na sua fase 1, na sua fase de acúmulo, onde você vai acumular centenas de milhares de reais, ok? Para quê? Para que na fase 2, ainda que a rentabilidade seja 1% ao mês, um pouco abaixo disso ou um pouco acima disso, você vai conseguir sacar uma determinada renda, que é uma renda que vai conseguir subsidiar e manter ou aumentar o seu estilo de vida, tá certo? Então, recapitulando, você juntou o dinheiro na fase acúmulo e aí na fase 2, na fase da renda passiva, você coloca esse dinheiro no investimento de renda passiva, ok? Por quê? E vai ser muito interessante, por quê? Porque você vai ter um dinheiro grande para isso. Então, as oportunidades vão se abrir para você. E aí você coloca esse dinheiro ali para que você tenha, então, sempre uma rentabilidade. Os melhores investimentos de renda passiva com rentabilidade mensal são justamente a LCI e LCA com rentabilidade mensal, onde você coloca ali, por exemplo, 100 mil reais e em
30, 60, 90 dias você já tem a sua rentabilidade de volta, enfim, ou então em 30 dias você tem a rentabilidade de volta. Existem muitas LCIs e LCAs com prazo curto. E existem outros tipos de investimento também, tá? Mas a ideia aqui é justamente você poder entender. Você precisa ter segurança e rentabilidade e também diminuir um pouco os seus custos. Agora eu vou te dar, agora que você entendeu a fase 1 e a fase 2, a fase de acúmulo e a fase de renda passiva, eu quero te dar uma dica master para a fase de acúmulo, que provavelmente é a fase que você está hoje, se você não tem centenas de milhares de reais para já colocar no investimento de renda passiva. Então, a fase de acúmulo, que é a fase que você está hoje, eu vou te dar uma dica master para essa fase. Depois de você juntar um determinado dinheiro interessante numa renda fixa, procure um fundo multimercado ou então um fundo de ações, ambos agressivos. Por quê, Pedro? Você não me falou que fundo de investimento tem um custo alto? Sim, tem um custo alto. Só que quando você tem um montante bem interessante, um montante grande, né? Suficiente para você ter acesso a esses fundos de ação agressivos ou fundos de multimercados agressivos, isso vai significar que você vai pagar uma rentabilidade sim alta, tá? Muito possivelmente alta, mas conforme maior for o seu aporte, mais condições você vai ter de entrar nesse grupo de fundo de ações agressiva, ou seja, ter uma rentabilidade bem interessante, maior do que a renda fixa que você vinha tendo anteriormente na fase de acúmulo. E nesse fundo de ação ou nesse fundo multimercado agressivo, apesar da taxa de administração que se paga por causa da rentabilidade, o seu montante vai ser muito maior, o que significa que a sua rentabilidade, o seu montante final naquele investimento vai ser muito maior também. Então, o que eu faria, a minha dica master? É você partir a fase de acúmulo em duas partes. A primeira é você acumular um montante interessante. Para quê? Para que na segunda fase, dentro da fase de acúmulo, você consiga colocar esse montante acumulado dentro de um fundo de ação, de um fundo multimercado ou de um outro fundo agressivo, lembrando, onde a rentabilidade tem que valer a pena por causa da taxa de administração, que normalmente é brutal, beleza? É o que eu faço, é o que eu indico alguns investidores um pouco mais qualificados a fazerem e é o que eu estou trazendo para você agora, indicando você agora de fazer. Ok? Um grande abraço para você. Como eu disse, foi muita coisa que eu dei para você aqui. Eu espero que você tenha anotado bastante coisa, enfim, esmiuçado bastante coisa. Eu estou numa luta com a plataforma onde a gente vai colocar lá a escola de finanças. Já era para a escola de finanças ter saído há muito tempo, mas cada dia que passa eu tenho mais tranquilidade, mais calma de que quando sair vai ser algo impactante. Vai ser algo muito barato, talvez seja por isso que esteja demorando para sair tanto, mas vai ser algo realmente impactante que vai te levar do conteúdo, da teoria, para a prática, tá certo? Um grande abraço para você, meu nome é Pedro Vieira e a gente se vê no próximo vídeo aqui da Universidade Financeira. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.